bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record Internacional. Uma imagem impressionante. Policiais militares de uma cidade de Santa Catarina são chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica. O homem não está no local, mas logo chega de carro com a criança. A polícia suspeita que ele esteja embriagado e pede que ele faça o bafômetro e entregue os documentos. Ele se recusa e começa uma discussão. O que é que eu fiz, rapaz? Não agredi alguém? Fiz alguma coisa? Sentado na calçada e com o filho nos braços, ele leva choques do policial. O comando da Polícia Militar divulgou nota dizendo que os policiais foram pacientes, claros e legítimos nas determinações, que houve desobediência e resistência por parte do autor que se utilizava de uma criança como escudo. Essas imagens chocaram os moradores da região e repercutiram nas redes sociais. Uns acham que a polícia exagerou, outros avaliam que os PMs agiram corretamente. Você acha que os policiais erraram nessa ação? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Agora vamos a outros destaques do noticiário. Grupo criado pelo governo federal para ajudar na segurança dos presídios começa a atuar hoje no Rio Grande do Norte. A polícia entrou mais uma vez na penitenciária de Alcaçuz e ocupou todos os pavilhões. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia hoje detalhes da construção de um muro na fronteira com o México. Republicano deve assinar novas normas sobre imigração e segurança das fronteiras. E novidade para o consumidor, contas vencidas poderão ser pagas em qualquer banco. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, a mudança passa a valer a partir do mês de março. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações sobre violência. Um motorista foi baleado e pelo menos 20 pessoas ficaram no meio de um tiroteio durante um arrastão num ponto de ônibus em São Paulo. Um policial que passava pelo local reagiu e atirou nos bandidos. Um deles morreu e o outro foi preso. O suspeito chegou na delegacia mancando depois de ser baleado na perna. Já o parceiro foi atingido no peito. Mesmo ferido, ainda se jogou de um barranco, atravessou a rodovia Anhanguera, que liga São Paulo ao interior, e morreu no canteiro central. Os dois foram baleados por um PM que passava por esta rua da zona oeste da capital e viu a dupla assaltando cerca de 20 pessoas que estavam neste ponto de ônibus. As pessoas que estavam ali no ponto de ônibus, elas confirmam que esses dois indivíduos se passaram como passageiros esperando o ônibus encostar no ponto de ônibus. O policial militar, então, reagiu baleando os dois indivíduos que estavam no local. Mas não foram só os bandidos que acabaram baleados. Um motorista de 42 anos que estava no ponto de ônibus levou um tiro no braço. Ele está internado neste hospital aqui da zona oeste de São Paulo e não corre risco de morrer. No revólver do assaltante, 4 tiros tinham sido disparados. A perícia agora vai apontar de qual arma saiu a bala que atingiu o motorista. As vítimas que estavam no ponto não quiseram gravar a entrevista. A PM recuperou 4 celulares e dinheiro. O ladrão que morreu estava sem documentos. O policial não ficou ferido. E ainda em São Paulo, números preocupantes da violência no estado. 2016 terminou com o aumento dos casos de assaltos e latrocínios e roubos seguidos de mortes. Outro crime que cresceu foi o tráfico de drogas. Num único flagrante da polícia, 16 pessoas foram presas numa refinaria. No piso da casa, uma revelação diante dos investigadores. O suspeito preso mostra um esconderijo de drogas. São 2 barris de plástico enterrados. De dentro de um deles, o rapaz retira 5 tijolos de droga que estavam guardados. A refinaria de entorpecentes foi descoberta em Caieiras, na Grande São Paulo. Com a autorização da Justiça, os agentes vistoriaram os cômodos e encontraram muita droga já pronta para venda. Na sala espaçosa, nenhum móvel, mas uma fileira de suspeitos presos.
16 pessoas, uma delas menor de idade. No grupo, havia ainda 6 mulheres. O número de flagrantes por tráfico de drogas aumentou em todo o estado de São Paulo no ano passado. Foram mais de 45.500 autuações. É a maior quantidade desde 2001. Mais de 180 mil pessoas foram para a cadeia por causa do envolvimento com drogas. Os números divulgados ontem fazem parte de um balanço anual da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. As estatísticas também apontam queda no número de homicídios, de 3.758 em 2015 para 3.521 no ano passado. Também diminuíram os casos de roubo a banco, de veículos e sequestros. Por outro lado, houve crescimento na quantidade de roubos de carga. Aumentou ainda o número de pessoas mortas durante assaltos, de estupros e de roubos. Um crime que fez 514 mil vítimas em 2016. O ano mal começou e esta advogada escapou por pouco da morte. Ela estava parada no congestionamento quando um bandido armado com uma espingarda começou um arrastão. Roubou a bolsa de uma mulher e veio em direção à advogada, que estava em um carro blindado. O bandido atirou no vidro e ela escapou por pouco. Eu rezei para que ele não desse 2 tiros no mesmo lugar, porque aí eu sabia que eu estava morta. Então eu pedi a Deus que a pontaria dele fosse ruim, que ele não conseguisse dar 2 disparos no mesmo lugar. Sem conseguir arrombar a blindagem, o bandido fugiu com a bolsa da vítima do outro carro. E esse rapaz era um menino, sabe? A idade do meu neto, 16, 17 anos no máximo. Então, também ele está longe das garras da lei. Que triste isso, hein? Um bebê foi salvo por bombeiros durante um incêndio numa comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. O fogo tomou conta de um prédio. Quando os bombeiros chegaram, o quarto do menino de apenas 4 meses estava cheio de fumaça. Os militares só conseguiram descobrir onde a criança estava porque ela chorou. O fogo destruiu parte deste prédio na comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Bombeiros tiveram dificuldade para acessar o local, que é muito estreito. Local totalmente confinado. O calor não tinha para onde sair. A única saída de calor era para cima da gente. Ao entrar no prédio, os bombeiros descobriram que as chamas atingiam o 2º andar do imóvel. Mas a fumaça já tinha se espalhado pelo 3º andar, justamente onde ficava o quarto do bebê de 4 meses. Estou aqui no quarto, apesar de ser um andar acima. Tinha bastante fumaça e foi esse motivo pelo qual não tinham achado a criança ainda. Mas quando nós chegamos, eu e o Newton, a gente subiu a escada e ouviu ele chorando. Aí já fomos até mais rápido do que estávamos indo. E assim que a gente adentrou o quarto, à esquerda estava o berço. Eu consegui pegar ele e, curioso, porque ele estava com equipamento também, junto comigo. Quis pegar, eu falei, não, me dá, que aí eu saí com ele e entreguei para o Marcos Felipe, que cuidou dele junto com o sargento Henrique, enquanto a gente continuou combatendo o incêndio. O cabo Marcos Felipe foi quem fez o trabalho de primeiros socorros. Limpamos ali o nariz, ofertamos oxigênio para ele, que ele estava com a respiração muito fraca. Aí nós conseguimos botar ele na ambulância estável. Quando a ambulância chegou, ele já estava respirando, tranquilo, já estava respondendo aos estímulos. O menino foi levado para um posto de saúde e passa bem. A correria durante o resgate foi tanta que os bombeiros nem tiveram tempo de perguntar o nome da criança. Mas nem precisa. O dia desse resgate vai ser sempre lembrado com muita emoção. Quando envolve uma criança recém-nascida, o nosso sentimento paterno aflora e a gente procura fazer com maestria, com mais excelência possível, tudo que a gente aprendeu ao longo de todos esses anos. Legal, parabéns pelo trabalho. E olha, a febre amarela tem provocado uma outra preocupação para a saúde pública em Minas Gerais, o estado que enfrenta o pior surto da doença. O estoque de sangue caiu pela metade. É para a Faculdade de Medicina que agora são levados os pacientes com sintomas da febre amarela em Caratinga, leste de Minas.
Superlotado, o único hospital da cidade não tem condições de receber os doentes que não param de chegar. Dor no olho sem cabeça, doendo, redor do umbigo, tudo doendo, sim. Em todo o país já são 45 mortes. 3 no estado de São Paulo, 3 no Espírito Santo, 1 no Distrito Federal e 38 em Minas Gerais, que enfrenta o pior surto da história. A febre amarela traz outra preocupação para a saúde pública: o estoque de sangue, que caiu pela metade em todo o estado. As salas de coleta, que normalmente ficam cheias, agora estão assim. Há 3 explicações para o sumiço dos doadores. Primeiro, as férias. Depois, a corrida aos postos de saúde. Quem toma a vacina só pode doar sangue depois de 4 semanas. E, por último, o crescimento da demanda para tratar os casos mais graves da doença. Aqueles pacientes que se complicam, eles utilizam uma quantidade de um componente muito grande, principalmente plasma, porque há um comprometimento, é uma febre hemorrágica. Para tentar aumentar o estoque, médicos, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e de laboratório vão ser contratados sem concurso público por até 6 meses em cidades do interior. Além disso, a campanha para incentivar doações vai ser intensificada. Pode ver que está vazio, infelizmente, né? Então nós temos que contribuir. Em Porto Alegre, uma servidora pública furtou uma carteira com 600 euros, que havia sido esquecida por uma passageira em um aeroporto. Além de alegar não ter furtado o objeto, a servidora ainda jogou todos os cartões da vítima dentro de um vaso sanitário. A imagem mostra o momento em que a família da vítima termina de fazer o check-in. Uma carteira com 600 euros e cartões de crédito é esquecida no balcão. Um casal que estava na fila chega em seguida e a mulher guarda a carteira no bolso de trás da calça. 1 minuto depois, a vítima volta ao balcão e não encontra mais a carteira. A mulher que furtou até faz de conta que ajuda a procurar. Uma outra câmera de segurança mostra o momento em que ela vai ao banheiro e quando sai, depois de 4 minutos. Lá no banheiro, o que ela fez? Então ela pegou essa bolsinha, que era dessa vítima, tirou o dinheiro, colocou dentro da carteira dela. Que dinheiro não tem marca. O que ela tentou se desfazer? Ela pegou a carteira de identidade e os cartões de crédito e jogou dentro do vaso sanitário. Ali estava desfeita a prova, o material que nós tínhamos contra ela. A vítima do furto procurou ajuda da delegacia do turista no aeroporto. A polícia analisou as imagens das câmeras e conseguiu deter a ladra antes do embarque. E ela, no primeiro momento, ela negou, dizendo que aqueles 600 euros encontrados na carteira dela era dela. Quando se mostrou a imagem, ela acabou confessando realmente que ela tinha pego e, inclusive, indicou qual o vaso sanitário ela teria colocado esses objetos da vítima. A mulher, que estava indo para Paris com o namorado, não teve o nome divulgado pela polícia. É uma servidora pública de Porto Alegre que já tem antecedentes criminais por furto em loja. Ela pagou uma fiança de R$ 2.400 e vai responder ao processo em liberdade. Para a polícia, o caso serve de alerta para os cuidados que os passageiros devem ter antes de embarcar para uma viagem. Tem muita gente descuidada, deixando bolsas e malas sozinhas no aeroporto. E o ladrão pode estar mais próximo do que se imagina. A atenção deve ser redobrada para que essa bolsa seja trazida junto ao corpo e nunca se descuidar dela. Tá sempre, principalmente se tiver passaporte, vai frustrar totalmente sua viagem. E agora a gente vai mostrar uma imagem impressionante. Policiais militares de uma cidade de Santa Catarina são chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica. O homem não está no local, mas logo chega de carro com a criança no colo de apenas 3 anos. A polícia suspeita que ele esteja embriagado e pede então que ele faça o bafômetro e entregue os documentos. Ele se recusa e começa então uma discussão. Sentado na calçada e com o filho nos braços, ele leva choques do policial. E esse momento realmente chama muita atenção, porque ele está com o filho nos braços e recebe esse choque e o filho começa a chorar, a gritar, começa então uma gritaria e claro, olha só, esse momento sim, em que o homem então leva o choque, o filho nos braços, gritando. Alguém fez alguma coisa?
Olha só a discussão, vamos ouvir um pouquinho. Posso o quê, rapaz? Não tem nada pra ninguém. Larga o menino que seja utilizado, já que está resistindo. Não posso pegar ele. Realmente um momento muito desesperador, então, nessa situação, para essa criança principalmente, que não tem nada a ver com a história, né? O pai foi acusado de violência doméstica, os policiais foram lá atender essa ocorrência, ele estava embriagado, mas estava com o filho no colo, o que chama atenção é exatamente isso. E os policiais deram um choque no homem na frente da criança. Chama atenção também por ele não ter largado em nenhum momento a criança, ele que chegou no carro acompanhado do seu filho, aí de 3 anos, e também de uma outra pessoa, que é inclusive a pessoa que faz essas imagens. Então, ele poderia ter sim aberto mão da criança, dado essa criança, deixado ela em segurança para que então conversasse ou ainda discutisse com os policiais, mas tentando poupar um pouco a criança dessa exposição. O policial ainda chega a falar: largue a criança, senão você vai tomar um choque. Acho que, enfim, uma ação não justifica a outra, de qualquer maneira. Mas o comando da Polícia Militar divulgou uma nota dizendo que os policiais foram pacientes, claros e legítimos nas determinações, que houve desobediência e resistência por parte do autor, que se utilizava de uma criança como escudo. Essas imagens chocaram os moradores da região e repercutiram nas redes sociais. Uns acham que a polícia exagerou, outros avaliam que os PMs agiram corretamente. Bom, e agora a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Insensibilidade, bom senso, despreparo, desrespeito a uma criança. Esse é o lado da Polícia Militar. Bom senso é o lado de um pai. Um pai com uma criança no colo, a polícia pede para que ele se identifique, a polícia pede para que ele entregue a criança e se apresente, sei lá por que motivos, porque ele teria desrespeitado uma autoridade, e ele continua com a criança. Mas, ao mesmo tempo, que perigo esse homem com uma criança no colo estava representando para a sociedade, para as pessoas que estavam em volta. Que perigo era esse? Nenhum. Armado ele estava? Não. Ele estava com a criança no colo e a criança com uma chupeta, e que diante da agressividade dos policiais militares, esta criança começou a chorar. E nem o choro da criança provocou a sensibilidade dos policiais militares, que estão acostumados a uma guerra urbana, a combater criminosos armados, não é? Gente com todo tipo de arma. Que perigo esse pai estava representando ali para os policiais militares. Ah, mas não. E desrespeitou a autoridade. E a partir do instante que desrespeita a autoridade, tem que ser enquadrado. O que eles fizeram, só faltava eles darem um tiro com uma arma de verdade, né? Uma arma. Não, eles deram um tiro com a taser, que é uma arma de choque. E este pai que estava com a criança no colo, cai. Esta criança poderia ter batido a cabeça no chão. Os policiais não se preocuparam com isso. E a partir do instante que esse pai cai com a criança, recebendo um choque, eles recolhem a criança. E aí esse pai começa a se debater, porque ele recebeu um choque de 220. E aí eles prendem o pai e levam para a delegacia para que depois esse homem seja colocado em liberdade, porque ele não fez nada demais a não ser desrespeitar uma ordem de uma pretensa autoridade. Porque se os policiais tivessem bom senso, tudo seria acertado numa conversa boa. Olha, vamos conversar, você entregue seu filho para sua mulher, a gente vai conversar, se houver necessidade de te levar preso porque você estava desrespeitando, a gente ouve uma voz de fundo na gravação dizendo não era ele que estava dirigindo o carro, não era ele que estava dirigindo o carro. E aí os policiais acreditavam que ele estivesse dirigindo porque ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas está na lei, você pode se recusar, você não pode ser obrigado a fazer exatamente o teste do bafômetro. Está tudo errado. O pai de um lado, que deveria ter obedecido os policiais, entregue a criança para a mulher e se apresentado, e os policiais que não tiveram a sensibilidade e mostraram completo despreparo de como lidar com alguém numa situação daquela, principalmente com a criança no colo. Obrigada, Lombardi. Agora a enquete do dia. Você acha que os policiais erraram nessa ação?
Para votar, entre nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar uma mensagem com a sua opinião, pode mandar para o número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851, que é o número do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, interatividade. Agora a gente segue, então, para Curitiba, onde está a Fabiana Vantucci, e falar com a gente, ela vai conversar com a gente sobre a Operação Lava Jato. Pois é, os depoimentos dos políticos que foram chamados como testemunhas de defesa do ex-presidente Lula já foram agendados. Fabiana, bom dia. Bom dia, Marcela, Lidiane, bom dia a todos. Olha, esses depoimentos ainda não foram agendados, mas já tem data prevista, viu? A juíza que está substituindo o juiz Sérgio Moro no período de férias mandou notificar esses políticos que vão depor a favor do ex-presidente Lula. Agora, eles terão que escolher entre as datas que foram oferecidas pela Justiça. Nesta ação penal que envolve o caso da compra e reforma do triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, o ex-presidente Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A juíza substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, Gabriela Hardit, responsável pelas ações da Lava Jato durante as férias do juiz Sérgio Moro, enviou ofícios aos políticos listando 4 dias disponíveis para que eles possam ser ouvidos por videoconferência de acordo com a disponibilidade de cada um. As datas disponíveis vão do dia 1º a 8 de março, sempre às 9h30 da manhã. A juíza também explicou que é possível que as testemunhas sejam ouvidas pessoalmente na Justiça Federal em Curitiba em outras datas a serem definidas. Na lista de políticos que vão depor a favor de Lula estão o senador Romero Jucá, do PMDB, o ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro Filho, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E agora a gente muda um pouquinho de assunto e a notícia é preocupante, viu? De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, o Paraná já tem 439 casos de dengue registrados em 88 cidades. Até a semana passada eram 403 registros. O levantamento aponta ainda que 315 municípios já estão infestados pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria, esses dados são preocupantes sim, já que indicam que 8 em cada 10 cidades paranaenses já apresentam registro da presença do mosquito nas casas. Esse boletim aponta ainda que foram registrados 14 casos de Zika vírus e 3 de chikungunya em todo o Paraná. Até o momento, nenhuma morte foi registrada. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Lidiane e Marcela, volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. A gente se vê, Fabiana. Bom trabalho. E continua internada a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva. Ela foi socorrida às pressas depois de sofrer um AVC hemorrágico. O quadro de saúde dela é delicado. Dona Marisa Letícia tem 66 anos. Ela começou a se sentir mal em casa, no apartamento da família em São Bernardo do Campo. Foi levada a um hospital da cidade, onde médicos constataram um quadro de AVC hemorrágico. Dona Marisa foi então transferida para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo os médicos, chegou consciente. Foi sedada e submetida a um procedimento para estancar o sangramento. Ela teve ruptura de um pequeno aneurisma numa artéria cerebral. O procedimento foi com sucesso. Se conseguiu estancar o sangramento e corrigir o defeito na artéria. Agora se encontra na unidade de terapia intensiva, e nessas próximas horas que nós vamos ver a evolução. Dona Marisa veio para o hospital de ambulância acompanhada do marido, o ex-presidente Lula. Ele não saiu para falar com jornalistas, mas publicou uma mensagem na internet. Nas redes sociais, o ex-presidente diz: Dona Marisa Letícia foi hospitalizada nesta terça-feira. Estamos torcendo para que ela se recupere logo. O acidente vascular cerebral hemorrágico, também chamado pelos médicos pela sigla AVCH, ocorre quando um vaso, artéria ou veia se rompe dentro do cérebro, causando sangramento e inchaço. É considerada uma das mais graves emergências da neurologia. Dependendo do tipo de localização, o paciente muitas vezes pode ficar com um lado paralisado, a boca torta, uma dificuldade para falar, uma dificuldade para compreender, uma dificuldade visual, uma incoordenação dos movimentos.
E às vezes, dependendo do local do AVC, isso aí pode gerar também um rebaixamento do nível de consciência, podendo até levar o paciente a coma. Segundo os médicos, o procedimento feito no hospital foi em caráter de urgência, para evitar sequelas neurológicas. Melhoras a ex-primeira-dama Marisa Letícia e o maestro João Carlos Martins foi também internado em São Paulo. O maestro, de 76 anos, foi internado no Hospital Sírio-Libanês com dor na perna. Os exames demonstraram que se tratava de trombose e também de embolia pulmonar. Segundo a mulher de João Carlos Martins, ele passa bem. O maestro participaria nesta quarta-feira de um concerto no Teatro Municipal em comemoração ao aniversário de São Paulo. Mas como não há previsão de alta, a apresentação foi cancelada. E um caminhão carregado com 70 bois tombou em uma rodovia em Minas Gerais. 4 animais morreram. O resgate dos bichos deu muito trabalho. Um acidente dramático. Animais amontoados uns sobre os outros, sofrendo em meio às ferragens da carreta. As 70 cabeças de gado, que estavam divididas em 2 pavimentos, seriam levadas de Iapu, no Vale do Aço, para Frutal, no Triângulo Mineiro. Olhando daqui de baixo lá para cima, o rastro de destruição é gigantesco. Ele toma conta pelo menos de 3 das pistas aqui da BR. A carroceria por pouco não atravessou para aquela pista marginal e o óleo ficou assim, espalhado por toda a pista. Resultado, pelo menos 70 animais, entre mortos e feridos. Este carro quase foi atingido pela carreta desgovernada. A pista sentido Belo Horizonte foi interditada, mas o resgate dos animais demorou pelo menos 4 horas para começar e contou inclusive com o auxílio do motorista, que não se feriu. Funcionários da concessionária que administra a rodovia utilizaram uma tesoura hidráulica para serrar as grades e aos poucos liberar os animais que estavam vivos. À medida que saíam, eles iam escorregando no óleo espalhado na pista. Pelo menos 2 bois conseguiram escapar e fugir em meio à pista. Gente correndo para todo lado. E foi assim, depois de muito tumulto, que os envolvidos na operação decidiram montar esse corredor aqui com a utilização de viaturas da Polícia Rodoviária, do resgate. E aí os animais vão passando pelo corredor e tendo acesso a essa área aqui da empresa, onde agora eles começam a pastar com uma certa tranquilidade depois de toda essa confusão desse acidente. Aqui tem até uma retroescavadeira, esses caminhões aqui que são da concessionária que administra o trecho, e inclusive esse outro caminhão aqui que é utilizado para o transporte de gás natural, tudo isso montando um bloqueio para que os animais não fujam, como aconteceu no começo da operação, causando muita correria e até algumas pessoas machucadas por aqui. Depois de algum tempo, serragem começou a ser espalhada no asfalto para facilitar o resgate, que contou com a ajuda de populares. Durante essa confusão, algumas pessoas que estão aqui atrás aproveitaram para saquear o caminhão. Eles entraram ali pelo vidro quebrado da boleia, pegaram algumas peças, outras pessoas foram para o fundo do caminhão, também recolheram algumas peças. E a confusão vai se formando por ali. A princípio, o transporte está regular. Nós não conseguimos conferir junto aos órgãos ambientais se a carga toda está legal, mas a gente vai fazer isso mais para frente. Só corrigindo uma informação, hoje a apresentação que estava prevista para acontecer às 3 horas da tarde no Teatro Municipal de São Paulo, com a presença do maestro João Carlos Martins. Claro, não vai contar com a presença do maestro, porque ele está hospitalizado, sem previsão de alta, mas a apresentação vai acontecer sim e será conduzida pelo maestro assistente Edson Beltrame. Bom, a gente segue agora com outros destaques do noticiário, porque desde a meia-noite desta quarta-feira, as velocidades nas marginais Pinheiros e Tietê aumentaram. Nas pistas expressas, os motoristas poderão trafegar a 90 km por hora. Já nas vias centrais, o limite de velocidade será de 70 km por hora. Nas vias locais, a velocidade foi aumentada para 60 km por hora. A mudança nas velocidades estava marcada para começar hoje, no aniversário de São Paulo. Mas no último dia 20, uma liminar suspendeu o aumento. Nesta segunda, a Prefeitura entrou com um recurso contra essa liminar. Apesar da decisão favorável à Prefeitura, ainda cabe recurso. E o caso ainda deve ser julgado por mais 2 magistrados. E São Paulo completa 463 anos nesta quarta-feira e as comemorações estão espalhadas por toda a cidade, né? É verdade, Marcela. Para quem está de folga, tem uma vasta programação com muita música e o melhor, tudo de graça. Para desestressar, muita gente prefere ficar perto da natureza e ainda vai dar para curtir um som ao ar livre.
São vários os parques com atrações pela cidade. Aqui no Ibirapuera, em volta do Monumento às Bandeiras, as apresentações começam já pela manhã. São vários blocos com participações de Inimigos da HP, Sidney Magal e Bochecha. Na Chácara Jockey, Zona Oeste, a atração principal durante a tarde é o cantor Zé Cabaleiro. No Parque do Carmo, na Zona Leste, às 4 da tarde, tem show da banda Tribo de Já. A cidade comemora 463 anos e muitos pontos históricos vão estar em festa. Dá para curtir Demônios da Garoa em pleno mercado municipal. Por lá, os shows começam daqui a pouco, às 11 da manhã. De Brasília passar as férias por aqui. Deu sorte, vai poder fazer turismo e aproveitar as atrações no dia do aniversário da cidade. Olha, a ideia é ver de manhã a corrida que tem, parece que é o Troféu Cidade de São Paulo, e depois a gente quer ir no Mercado Municipal e no Teatro Municipal, e talvez dar uma passeada ainda na Avenida Paulista. Na Zona Norte, no Centro Cultural da Juventude, show de talentos do rap nacional. MC Sofia e Tássia Reis num show em conjunto, e também o rapper Rashid. Aos mestres com carinho, cada nota, cartola de maia, sabota. Com tanta opção, fica até difícil escolher. Ela tem cores, cura, sabores, coisas que seduzir. Eu quero ver o show do Zé Cabaleiro, com a família, é claro, e aproveitar o aniversário da nossa cidade. Muito bem, parabéns, São Paulo, né? Parabéns. 463 anos bem vividos. E quem puder, aproveite, né, essa programação gratuita, vários shows espalhados pela cidade. Aproveitar, então, as programações que tem ao ar livre, que são tão raras em São Paulo e que são muito bacanas. É verdade. No meio da semana, reunir a família é sempre bom, né? Agora, uma novidade para o consumidor: os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. Olha só, mais informações com a repórter Cristine Otaviano. Cristine. Olá, pessoal do Link Record News. De acordo com a Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos, a mudança passa a valer a partir do mês de março. No atual sistema, os boletos vencidos só podem ser pagos naquele banco em que este boleto foi emitido. É um sistema já antigo que funciona há pelo menos 20 anos e, de acordo com a Febraban, precisava ser atualizado. A nova plataforma também permite a identificação do pagador com o CPF. Com isso, o pagamento só é validado se as informações do pagador coincidirem com aquelas registradas no sistema, o que deve evitar as fraudes e também os pagamentos em duplicidade. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Cristine, pelas informações. Responsabilidade social. Muitas empresas têm levado essa causa tão a sério que as preocupações com o meio ambiente, com a educação e com a inclusão viraram a principal bandeira dos negócios. Que bom, né, Marcela? Que bom. Segundo o Sebrae, há mais de 20 mil empreendedores no país que dão exemplo e apostam nas causas sociais, ao mesmo tempo em que buscam multiplicar os lucros. A empresa de Michel fabrica blusas. A malha de algodão 100% orgânico é feita por ex-presidiários de São Paulo. Parte do que é arrecadado com a venda das camisetas é revertida para causas sociais. Toda coleção ela tem 20% do lucro revertido para a causa que a gente escolheu quando a gente foi criar a coleção. E a gente escolhe ou um projeto ou uma parceria, alguma coisa que está lutando por aquela causa e que gostaria de ajuda, gostaria de receber alguma ajuda. Já esta outra empresa foi criada com um objetivo principal: ajudar. Fernando e os sócios transformam pequenas ideias de microempreendedores em grandes projetos. Às vezes ou você é um profissional liberal ou às vezes você é um artesão e aí você tem a dificuldade de se gerenciar como um negócio. A gente começou a passar algumas capacitações para as pessoas para justamente ajudarem eles nessa fase de comercialização ou de iniciação das empresas. O segmento de negócios sociais passou a ganhar mais destaque no Brasil no decorrer da última década. Atualmente, estima-se que existem mais de 22 mil empreendimentos que atuam no ramo, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, nas áreas de saúde, educação, prevenção de poluição, inclusão financeira e também energia renovável. A ideia é ir além do lucro e deixar o social falar mais alto. Elas nascem para ajudar a solucionar esses gargalos que muitas vezes o poder público deixa ou não dá conta de solucionar, dado o tamanho dos desafios. Gerar lucro com responsabilidade, gerar lucro
com atendimento a um propósito maior, a um propósito social, é possível. A caixa preta do avião em que estava o ministro Teori Zavascki e outras 4 pessoas indica que o bimotor não teve falhas mecânicas. Os 30 minutos finais da gravação foram recuperados e mostram que o piloto tentou pousar 2 vezes no aeroporto de Paraty antes de cair no mar. Os destroços do avião chegaram ao Rio na noite desta terça-feira. Eles vieram de carreta e foram levados para a base aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Tudo o que sobrou do avião vai ser periciado por engenheiros mecânicos, pilotos e até médicos. O grupo vai tentar entender o motivo da queda. Até o histórico psicológico do piloto vai ser avaliado. Enquanto isso, em Brasília, uma outra comissão faz a perícia das gravações de voz de dentro do avião. O chip registrou tudo o que aconteceu dentro da aeronave durante o voo. O gravador capta o áudio entre o piloto, a cabine e até com outros aviões. Os técnicos se surpreenderam com o bom estado do equipamento, que poderá ajudar e muito na investigação. Os peritos afirmam que o comandante Osmar Dias era considerado experiente e cuidadoso. Ele teria comentado sobre o mau tempo e disse que esperava a chuva passar para pousar o bimotor em Paraty. Momentos antes da queda, o comandante teria apenas dito que se encontrava na final. Uma expressão usada para indicar que estava próximo ao pouso. Já se sabe que o avião bateu a asa na água, capotou e começou a submergir. Os 5 ocupantes morreram. A análise preliminar não aponta nenhuma anormalidade técnica ou pedido de socorro. Os preparativos para homologar as delações da Odebrecht vão ser retomados. A autorização foi dada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Preocupado com o futuro da Lava Jato depois da morte do ministro Teori Zavascki, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu urgência no caso. 2 juízes auxiliares de Teori Zavascki retomarão os depoimentos preparatórios da homologação das delações da Odebrecht. Márcio Schiffler, trazido de Santa Catarina por Teori, atua no caso há 2 anos e era o braço direito do ministro. Paulo Marcos de Farias veio de Florianópolis para Brasília a pedido de Teori há 1 ano e teve papel crucial no caso Eduardo Cunha. Ambos tomarão depoimentos dos 77 delatores da Lava Jato para saber se o que declararam aos investigadores foi espontâneo ou sob coação. Só depois de validadas, as delações terão efeito legal no processo e a investigação pode continuar. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou à presidente do Supremo um pedido de urgência na homologação das delações da Odebrecht. O gesto foi visto como uma espécie de apoio a Carmen Lúcia para que ela mesma, em caráter excepcional, homologue os depoimentos, o que normalmente só pode ser feito pelo relator do caso. Pelo artigo 68 do Regimento do Supremo, a presidente do tribunal pode, em caráter excepcional, quando o relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de 30 dias, decidir sobre certas questões específicas. Mas alguns ministros do STF são contra e esperam o sorteio do novo relator, que ocorreria na 2ª turma de ministros, da qual Teori Zavascki fazia parte e é integrada por Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Outra opção prevista no regimento é que todos os ministros participem do sorteio. Isso incluiria também os da 1ª turma: Rosa Weber, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello, Edson Fachin. Discute-se no Supremo uma 3ª opção. Um dos ministros da 1ª turma poderia mudar para a 2ª, para ocupar a cadeira de Teori e assim assumir a Lava Jato. Neste caso, Fachin e Barroso são os mais cotados. No Planalto, silêncio sobre a escolha do substituto de Teori Zavascki. Juízes federais vão levar ao presidente Temer uma lista com 3 nomes eleitos. Nós precisamos de uma indicação técnica para este cargo e não uma indicação política, de uma pessoa que esteja habituado a julgar. E ninguém mais habituado a julgar do que um juiz. Bom, e a morte do ministro Teori Zavascki pode atrasar outro processo muito importante, o que analisa a aprovação da nova lei das telecomunicações. A lei, apadrinhada pelo ministro Gilberto Kassab, é considerada um presentão para as empresas de telefonia.
Enquanto isso, essas empresas lucram em cima dos consumidores. Uma pesquisa mostra que nenhuma operadora brasileira fornece a velocidade de internet que promete. O destino da Lei Geral de Telecomunicações é incerto e pode demorar ainda mais depois da morte do ministro Teori Zavascki. Uma ação no Supremo contesta o trâmite do projeto que vai modificar a legislação das teles. A presidente do STF, Carmen Lúcia, remeteu a ação para o gabinete do ministro Teori Zavascki, que era o relator do processo. Com a morte de Teori, ainda não se sabe se esse processo vai ser redistribuído para outro ministro da Corte ou se vai ficar aguardando até que um novo ministro seja nomeado e herde a ação. Na época, Carmen Lúcia pediu explicações ao Senado sobre os atropelos durante a tramitação do projeto. A aprovação do texto foi feita a toque de caixa numa única sessão que discutiu e aprovou a proposta. Não houve debate em plenário entre os parlamentares, como costuma acontecer em todos os projetos. O presidente Michel Temer e o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, que é mentor dessa nova lei, almoçaram juntos. Se Temer sancionar o projeto, estará perdoando uma dívida de quase 20 bilhões de reais em multas das empresas de telecomunicação. Além deste perdão, as operadoras ainda podem ganhar um patrimônio de quase 100 bilhões de reais relativo à telefonia no país, como redes de cabos, torres, antenas, equipamentos e até imóveis. Um presentão para quem não oferece um serviço de qualidade ao consumidor. Um estudo da consultoria internacional Open Signal mostrou o descaso das operadoras de celular. De acordo com a pesquisa, nenhuma das teles brasileiras oferece serviço 4G estável. Foram pesquisados 700 milhões de dados de quase 40 mil usuários de smartphones. Apenas na metade das vezes, quem navegou na internet encontrou rede 4G disponível. Até que está havendo uma publicidade enganosa nesse sentido. Se as empresas oferecem um serviço e não cumprem, e nós vemos várias publicidades nesse sentido, também está havendo o descumprimento da oferta. Segundo especialistas, outro problema é que o Brasil não está usando a frequência de 700 MHz, que oferece uma cobertura maior. No Brasil, isso só vai poder ser utilizado à medida em que a TV analógica for desligada. Mas o ministro Gilberto Kassab vem também cedendo a mais essa pressão das telefônicas, que querem adiar o desligamento do sinal analógico. Mais uma vez, as empresas querem levar vantagem. Parece que à medida que a gente se afasta dos centros metropolitanos, a qualidade vai piorando. Então, quando a gente tem regiões que são regiões mais nobres, regiões mais populadas, com mais clientes, essa região tende a ser um pouco melhor atendida. No fim das contas, é o consumidor o grande prejudicado. É a promessa falsa. Você explica para a pessoa, convence ela que existe a conexão 4G e depois a empresa falha em garantir esse serviço. Isso é um descumprimento dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma oferta desleal para o consumidor. O Ministério das Comunicações disse que não vai comentar o assunto, uma vez que o projeto tramita no Senado. Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News. A gente vai abordar um caso muito polêmico que gerou muita comoção em Santa Catarina. O caso que aconteceu lá. Um homem, a polícia militar foi atender, então, um pedido de violência doméstica de um homem. E aí chegou lá, o homem não estava, chegou pouco depois em um carro com um filho de 3 anos. O homem, então, parecia embriagado. Os policiais pediram para que ele fizesse um teste do bafômetro. Ele se recusou a fazer o teste. Diante disso, então, começou uma discussão. Lembrando que o homem, a todo momento, com a criança de 3 anos no colo, começou essa discussão e os policiais deram um choque no homem com a criança no colo, teve gritaria. A criança, claro, ficou muito assustada e a gente perguntou para você se você acha que os policiais erraram nessa ação. Para participar, use a hashtag LinkRecordNews para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar uma mensagem dando a sua opinião sobre essa questão, esse caso polêmico, é só enviar para o número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. E a gente já tem participação chegando, né, Lidiane? Exatamente, Marcela. Vamos conhecer agora a opinião na tela do Paulo, de São Roque, terra do vinho, aqui no interior de São Paulo. Os policiais se precipitaram, pois poderiam machucar a criança. Eles não mediram as consequências. Obrigada, Paulo, pela sua mensagem e participação.
Agora, o Cristiano de Americana, São Paulo, ele que pensa o seguinte: alguns policiais se aproveitam da situação para cometer abusos. Tem os bons e os ruins, como em toda a profissão. Tá certo? Obrigada pela sua participação, Cristiano. A Suzana, de Pavuna, no Rio de Janeiro, comenta o seguinte: um completo absurdo. Olhem o desespero dessa criança, os traumas que ela pode levar para o resto de sua vida. Eles poderiam ter feito uma abordagem mais consciente, afinal, o homem estava embriagado. É o que pensa a Suzana. Obrigada pela sua participação. Agora, o Lucas, de Araraquara, São Paulo. Com certeza é melhor a criança levar um choque do que ficar correndo risco de vida no colo de um pai sem bom senso, que não obedece às ordens dos policiais. Então, eu acho que o Lucas quis dizer assim, que nas mãos desse pai que estava embriagado, que continuou com a criança no colo, mesmo sendo abordado pela polícia, tomando ali um risco de tomar um choque por uma arma de choque, ele seria menos pior que a criança não tivesse esse pai, no caso. Mas o ideal não seria nenhuma coisa nem outra, né? Seria que a criança não estivesse na cena, que o pai retirasse essa criança e aí a polícia se entendesse diretamente com o homem, né? Exatamente. Bom, o Marcos da Moca, São Paulo, participa com o seguinte: a ação dos agentes foi conforme a reação do indivíduo abordado. O problema foi a descarga elétrica, uma vez que o bebê estava no colo do pai. Creio que faltou um pouco mais de cautela, bastante cautela sim, Marcos. Obrigada pela sua mensagem, obrigada pela participação. São as cenas realmente lamentáveis que a gente percebe aí. O choro dessa criança realmente dói na gente, assim, como mãe, como pai, que muita gente e que presencia essa cena em casa. Esse choro de desespero, de socorro, esse grito, dói na alma perceber que uma criança tão nova é exposta a uma crueldade dessa. Exatamente, e o cara não oferecia nenhum tipo de resistência, né? Então, poderia simplesmente abordar de uma outra forma e retirar a criança de cena. Bom, a gente segue com outros destaques. A Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 6.000 balas de fuzil escondidas num carro que seguia de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro. A munição estava dentro do painel do carro. A polícia descobriu a carga porque o motorista ficou nervoso numa abordagem de rotina na rodovia Regis Bittencourt. Ele foi preso e confessou que as balas de fuzil seriam entregues a criminosos no Rio de Janeiro. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia em ponto, o Link Record News de volta com mais informações. Boa tarde para você. Boa tarde. A Prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi condenada a pagar R$200 mil à família de uma das vítimas do incêndio na Boate Kiss. Pais, irmão e avós de um jovem que morreu na casa noturna entraram com uma ação alegando que a fiscalização da boate era de responsabilidade da administração municipal e que o alvará de funcionamento foi concedido de forma irregular. A prefeitura recorreu, mas a justiça reconheceu a culpa por omissão dos agentes públicos. A decisão do tribunal aconteceu depois de 4 anos da tragédia que matou 242 pessoas. A decisão pode abrir um precedente para outras vítimas. E a Polícia Civil e o Ministério Público fizeram hoje uma operação para cumprir 8 mandados de busca e apreensão. Motivo? Um esquema que desviou milhões de reais dos cofres do governo do estado. A Adriana Oliveira conta os detalhes pra gente. Um esquema que deu um prejuízo de mais de 12 milhões de reais ao estado e que só parou de desviar dinheiro público por causa da crise. O que talvez tenha freado a fraude não foi nem algum mecanismo de controle do Poder Executivo, foi a absoluta falta de caixa. Segundo o Ministério Público, 8 pessoas são acusadas de fraude no contrato de monitoramento de presos no Rio por meio de tornozeleiras eletrônicas, entre os anos de 2012 e 2014. Cada equipamento custava ao Estado R$ 660 por mês, valor superior ao de mercado, que varia de R$ 250 a R$ 450. De acordo com as investigações, os servidores do alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio adulteravam documentos e valores para manter a renovação do contrato superfaturado. Um esquema criminoso para favorecer o consórcio e fazer com que a SEAP continuasse por mais um ano pagando um valor superior ao valor de mercado.
Entre os indiciados por fraude, improbidade administrativa e peculato, que é o desvio de dinheiro público, está o ex-secretário da SEAP, coronel da PM, César Rubens Monteiro de Carvalho. Também são acusados de participar outros 2 oficiais da Polícia Militar, 4 servidores públicos e o empresário que liderava o consórcio prestador do serviço para o Estado. O coronel reformado da PM, Sérgio do Monte Patrizzi, ex-subsecretário adjunto de infraestrutura da SEAP, foi preso porque na casa dele os agentes encontraram uma arma com mira laser. O acessório é proibido no país. Todos os demais acusados respondem aos processos, por enquanto, em liberdade. Um na área criminal e o outro na área civil. A Justiça determinou a indisponibilidade dos bens dos acusados, bem como o bloqueio das contas bancárias. O Ministério Público do Rio quer a devolução dos 12 milhões e 300 mil reais desviados do Estado. É o valor atualizado do prejuízo pelo Estado do Rio de Janeiro ter aceitado pagar mais por um serviço que valia menos, com a qualidade contestada pelo gestor do contrato. Ano passado, a crise fez com que o Estado ficasse inadimplente com a empresa fornecedora das tornozeleiras. Resultado, presos foram liberados sem monitoramento. A saída foi a aprovação de uma lei que permite ao detento comprar a própria tornozeleira eletrônica. E cerca de 800 homens foram transferidos do presídio que ficou destruído depois de uma rebelião no interior de São Paulo. 152 presos fugiram em meio ao motim e causaram pânico na cidade. Os detentos recapturados iam sendo colocados em caminhões. Um helicóptero ajudou nas buscas. Muitos estavam escondidos em um matagal próximo ao presídio. Os policiais soltaram bombas de efeito moral no meio do mato. A cidade se assustou. Comerciantes fecharam lojas. Agências bancárias, a Câmara Municipal e a Prefeitura de Bauru, cidade a mais de 300 quilômetros de São Paulo, suspenderam o dia de trabalho. Foi todo mundo apavorado. Para você ver, o calçadão está vazio agora. Apesar da cidade parar, interfere no nosso, que nós dependemos do movimento da cidade, está interferindo, caiu bastante o movimento. No motim, 152 presos fugiram. Tudo teria começado porque um celular foi apreendido na unidade. Os detentos se rebelaram e incendiaram colchões dos pavilhões. Segundo a Polícia Militar, os 3 pavilhões ficaram bastante danificados, mas nenhum preso se feriu gravemente. Esse centro de progressão penitenciária de Bauru tem capacidade para 900 detentos, mas hoje a população carcerária passa de 1.400. Se já era caótico, precário, vai ficando pior. Porque quanto mais gente usando já uma estrutura danificada, ela vai danificar mais rápido. Falta, de repente, água, falta o tratamento do esgoto. É uma série de coisas que vai levando a isso, né? E ainda sobre a crise nos presídios, o grupo criado pelo governo federal para ajudar na segurança dos presídios começa a atuar hoje no Rio Grande do Norte. A polícia entrou mais uma vez na penitenciária de Alcaçuz e ocupou todos os pavilhões. A unidade está destruída e pode, inclusive, ser desativada. Policiais do BOP, da Tropa de Choque e agentes do Grupo de Operações Especiais entraram nos 5 pavilhões para fazer uma varredura. Eles retiraram armas brancas e de fogo, drogas, munições e celulares. Não houve resistência. Começamos as reformas, novas operações terão e eu acredito que até sexta-feira todos esses presos estarão trancados e demonstrar ao povo do Rio Grande do Norte que o Estado se compromete, o Estado tem responsabilidade e que vai vencer essa crise contra o crime organizado. As bandeiras das facções foram retiradas dos telhados. Policiais e agentes penitenciários também ajudaram na operação da segunda etapa da colocação do muro de contêineres. Isso para separar as 2 facções. O muro de concreto só será construído depois. O prazo estabelecido para a construção do muro de concreto é de 15 dias. Retroescavadeiras também retiravam entulhos, principalmente do pavilhão 4, onde oficialmente 26 presos foram mortos. Com a rebelião que começou no dia 14 desse mês, a penitenciária ficou destruída e é estudada a possibilidade de desativação.
O momento de interatividade aqui na tela do Link Record News sobre um caso que chamou muita atenção em Santa Catarina. Policiais foram deslocados para atender uma ocorrência de violência doméstica contra um homem. O homem não estava no local, mas chegou logo depois na companhia de seu filho de 3 anos e possivelmente de mais uma pessoa. Ele desceu do carro, foi abordado pelos policiais que pediram para que ele fizesse o teste do bafômetro. Ele se recusou, o que também é direito do cidadão, e continuou com seu filho no colo. Pediram os documentos, pediram para que ele se rendesse, ele estava ali realmente não atendendo às ordens policiais, até que ele se sentou na calçada com o filho no colo. Foi aí que os policiais começaram a dizer que se ele realmente não soltasse a criança, não desse os documentos, ele receberia um choque por meio dessa arma. Os policiais realmente cumpriram o que falaram e ainda ele, com a criança no colo, recebeu essa descarga elétrica. Isso dividiu muitas opiniões e repercute muito nas redes sociais. Por isso, nós trouxemos esse caso novamente para que você opine sobre ele. Você acha que os policiais erraram nessa ação em Santa Catarina? Hashtag Link Record News para votar e participar, ou envie o seu comentário, a sua opinião pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. O grito dessa criança é realmente chocante. É de cortar o coração mesmo e pensar por que a criança foi colocada nessa situação. A gente já tem participação, algumas mensagens que foram enviadas a respeito desse tema da enquete de hoje, do Carlos, de Blumenau, Santa Catarina. Os policiais não estão preparados para esse tipo de abordagem, mas o pai foi errado por usar o seu filho como escudo. Inclusive, é um dos argumentos da própria Polícia Militar quando soltou uma nota dizendo por que teria agido daquela forma. Tem mais participação agora na tela. O Júnior, de Araraquara, interior de São Paulo. Erraram feio neste caso. Muitos são despreparados e se acham acima da lei. Obrigada, Júnior, pela mensagem. Agora, Ariel, de Palmito, Santa Catarina. Foram truculentos, arrogantes e totalmente despreparados. Será que não poderiam ter bom senso? A criança também recebeu choque e não merecia. Bom, pelo que a gente tem de informação, a criança não recebeu, né? O tiro com a arma de choque teria sido só no pai. Mas obrigada pela sua participação. Tem agora o Giovanni de Marabá, no Pará, que manda o seguinte: é evidente que houve excessos. Isso somente confirma o total despreparo das nossas forças de segurança. Certamente, Giovanni, obrigada pela mensagem. O Roberto de Vitória, Espírito Santo, diz o seguinte: existe o completo despreparo da polícia em situações assim, onde o diálogo se faz necessário, tendo em vista que a pessoa não oferecia risco, uma vez que ele estava ali embriagado. Obrigada pela sua participação. Faça como o Roberto, mande a sua mensagem, a sua opinião a respeito desse caso, que gerou muita repercussão nas redes sociais, e também vote na nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente traz, até a segunda edição do Link Record News, a gente traz o resultado final para você. Ainda sobre essa questão, o comando da Polícia Militar divulgou uma nota dizendo que os policiais foram pacientes, claros e legítimos nas determinações, que houve desobediência e resistência por parte do autor, que se utilizava de uma criança como escudo. Essas imagens chocaram os moradores da região e repercutiram nas redes sociais. Uns acham que a polícia exagerou, outros avaliam que os PMs agiram corretamente. Por isso a gente pergunta na enquete se você acha que a polícia cometeu erros nessa abordagem. Vote, participe, a gente espera a sua participação. Agora a gente fala de economia, porque o Brasil pode acabar se beneficiando de uma das primeiras medidas do governo de Donald Trump, com a saída dos Estados Unidos do Acordo Transpacífico, que facilitava o comércio entre 12 países de vários continentes. As exportações do agronegócio devem aumentar. É uma esperança para conseguir alavancar as exportações brasileiras, principalmente as agrícolas, como a carne bovina, o frango e a soja. Países banhados pelo Oceano Pacífico representam 500 milhões de consumidores. Antes, com o acordo, os preços das exportações americanas eram mais vantajosos. 1/3 das exportações brasileiras são para os países que assinaram o acordo internacional. Para Mato Grosso do Sul, a exclusão dos Estados Unidos com a parceria Transpacífico cria condições favoráveis, já que quase metade do que é produzido aqui vai direto para a China.
Vai obrigar a China a olhar os produtos sul-mato-grossenses, que é o nosso principal parceiro comercial, de maneira diferente. Inclusive, nós acreditamos até em crescimento das exportações em função que nós somos um concorrente direto com os produtos, como soja e carne do próprio Estados Unidos. No ano passado, o Brasil vendeu 865 milhões de dólares de carne e 470 milhões de sacas de café para o Japão. Com a nova possibilidade de negociação nas exportações, este montante deve aumentar. É uma oportunidade que o Brasil tem de se aproximar desses países e abrir aí uma relação comercial, principalmente mediante aqueles que hoje a gente não tem essa parceria comercial. Agora, é importante também frisar que nós vamos precisar de ações políticas para que a gente chegue até esses países e não apenas ficar assistindo e esperando que eles nos procurem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar hoje a construção de um muro na fronteira com o México. Numa rede social, Trump disse que hoje é um grande dia para a segurança nacional. A construção do muro é uma das principais promessas de campanha do republicano. Donald Trump deve assinar novas normas sobre imigração e segurança das fronteiras. Segundo a imprensa americana, ele deve suspender o programa de refugiados e proibir a entrada de imigrantes de alguns países. A gente fala agora de futebol, porque o Brasil e a Colômbia fazem hoje no Engenhão o Jogo da Amizade. A Record News vai transmitir ao vivo o jogo amistoso em homenagem à Chapecoense. A transmissão também vai ser exibida na Record News Internacional, na Record Internacional. A partida será beneficente e terá narração de Lucas Pereira e comentários de Ricardo Martins. Toda a renda da partida será doada para as famílias dos atletas da Chapecoense que morreram na tragédia. E para o torcedor brasileiro, talvez seja a oportunidade de ver de novo em campo uma dupla que já fez muito sucesso, Robinho e Diego. Durante o aquecimento, até rolou um bate-bola entre a dupla. Mas quando o técnico Tite dividiu o grupo em dois times, Robinho ganhou o colete de titular e Diego treinou entre os reservas. A última vez que Robinho e Diego jogaram juntos com a camisa da seleção brasileira foi em 2008, aqui mesmo no estádio do Engenhão, num jogo contra a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Mas 7 anos depois, a reedição da dupla, no jogo desta quarta-feira contra a Colômbia, vai depender do técnico Tite. Independente de qualquer coisa, eu quero que seja um bom jogo, que seja um dia espetacular até pela causa. Quem sabe o aniversariante Robinho não ganha logo 2 presentes. Jogar ao lado do amigo e receber de Diego um passe para gol. Obrigação dele fazer isso, né? Ele fez isso a carreira inteira e tenho certeza que ele vai fazer isso também no dia do meu aniversário. Para brasileiros e colombianos, o amistoso é uma homenagem às vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense. Mas para o ranking de seleções criado pela FIFA, conta pontos. E se vencer o jogo da amizade, o Brasil poderá reassumir o posto de seleção número 1 do mundo, depois de quase 7 anos. Então não esqueça, hein? É hoje, a partir das 9h45 da noite, a Record News vai transmitir ao vivo o jogo amistoso em homenagem à Chapecoense entre Brasil e Colômbia. A transmissão vai ser também exibida na Record Internacional. A partida será beneficente, terá a narração de Lucas Pereira e comentários de Ricardo Martins. Toda a renda da partida será doada para as famílias dos atletas da Chapecoense que morreram na tragédia. E lembrando que quem quiser também participar, doar ali, fazer o seu gesto de doação, pode comprar o ingresso solidário por R$50, mesmo que não vá assistir o jogo no Engenhão, mas pode comprar o ingresso, é uma forma também de contribuir com as famílias das vítimas que sofreram tanto com essa tragédia, né? Bom jogo a todos. Bom, o goleiro Jackson Follman, um dos sobreviventes da tragédia na Colômbia, recebeu alta depois de quase 2 meses internado. O jogador quer voltar a trabalhar para a Chapecoense. Ainda não se sabe a função, mas ele se mostra animado com o tratamento. Jackson Follman, o primeiro dos sobreviventes a voltar para o Brasil, foi o último a receber alta. O atleta deixou o hospital em Chapecó ao lado da família. Nesta quarta-feira, Follman vai ao Rio de Janeiro, onde será homenageado no jogo da amizade entre Brasil e Colômbia. Depois, o atleta segue para São Paulo para fazer a adaptação de uma prótese em parte da perna direita, que foi amputada pouco abaixo do joelho. Eu tenho muito orgulho do meu corpo, como está hoje.
porque eu sei muito bem que há 50 e poucos dias atrás eu estava muito mal. Enquanto estava no hospital, nos primeiros dias, Follmann tinha dificuldades para falar. E para um apaixonado por música, que estava quase sem voz, esse é com certeza um dos momentos mais especiais da vida. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Mais ou menos isso. Sobreviver é a prova mais concreta, realmente, de que Deus existe e faz milagres. Né? Nossa, faz milagre. Ele pode também seguir a carreira de cantor, né? Tem um vozeirão bonito. Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir novidades nas redes sociais mais usadas pelos brasileiros. Os detalhes logo depois do intervalo no De Olho nas Redes. A gente mostra já já. Meio-dia, 20 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. E a gente convida agora o editor de mídias sociais do Portal R7, da Record TV, Rafael Calisto. Boa tarde já. Boa tarde, Rafael. Quais os destaques de hoje das redes sociais? Tudo bem, Marcela? Boa tarde, Lid. Boa tarde para você que está em casa assistindo a gente ou na internet, seja onde for. A gente tem 3 assuntos para falar hoje. O primeiro é o seguinte: você provavelmente tem WhatsApp e você provavelmente tem Instagram. Os dois são da mesma empresa, o Facebook é dono dos dois. Agora rola uma integração entre eles. Então, se você quer mandar uma foto ou um vídeo do Instagram para o WhatsApp, é mais fácil. É simples. Se você for em alguma foto, peguei um exemplo aqui para a gente mostrar da Record News mesmo, mas de um amigo seu, uma foto sua. No cantinho, você vai encontrar aqueles 3 pontos, sabe? Tem uns 3 pontinhos ali em cima. Aperta neles que você vai ver essa caixa que aparece, que é uma caixinha que mostra onde você quer compartilhar. Essa caixa que você está vendo agora. Então, na última opção, que é nova, está escrito compartilhar no WhatsApp. Se você aperta ali, você vai ter a chance de compartilhar. Essa integração agora entre os dois está muito melhor. Isso facilita bem a vida, né? Porque às vezes você quer mandar um print, aí eu tirava o print, recortava a imagem para mandar para o WhatsApp de alguém. Agora não. Agora está mais fácil. E vídeo também? Vai também. Ele vai qualquer arquivo do Instagram, ele manda para lá. Mas ele vai mandar no Instagram, entendeu? Então você não precisa salvar, tirar print, ele manda direto. A ideia deles é tentar... Porque o Facebook está muito próximo do Instagram, né? Você pode publicar no seu Instagram e já colocar dentro do Facebook. Mas o WhatsApp, ele era um pouco periférico, sabe? Ele não estava tão integrado às outras duas. E também tem o Facebook Messenger, que é o chat, né? Esses 3 estavam melhores e o WhatsApp meio de canto. Muita gente usa o WhatsApp, cerca aí de 1 bilhão de pessoas no mundo, então estava na hora. Chegou. E até porque aquela mensagem, o direct do Instagram não é muito usado, né? Não. Tem muita gente que manda, e aí eu já até mandei para uma amiga, ela, nem respondi porque eu não costumo olhar por aqui. Então realmente as pessoas acabam usando, dando um print e mandando por WhatsApp. A certeza que vai ser ou o WhatsApp ou aquele Facebook Messenger, né? O chat do Facebook. Mas o do Instagram não vai rolar. Então, ainda bem que eles fizeram essa junção, né? Não, muito bacana. Novidade. Então, pode começar a testar você aí na sua casa com o seu Instagram. Muito bom, muito bom. Mas tem mais coisas movimentando as redes sociais. Tem um app que eu queria trazer aqui para vocês. O nome dele é Meitu, M-E-I-T-U, Meitu. Muita gente está fazendo brincadeiras com esse app, que você pega uma foto e ele dá um ar assim, como é que eu posso dizer, de mangá, de anime, de desenho japonês. Ele faz aquele sorrisinho, olhão grande, uma maquiagem. Rolou uma brincadeira nas redes sociais de fazer até com pessoas famosas. Eu trouxe algumas das fotos aqui, fizeram com pessoas que estão aí sempre em voga no Brasil. Tem o Neymar, tem o Wesley Safadão, tem o Silvio Santos. Você vê a cara deles ali, esse aqui é o Silvio, com cara de mangá. Fizeram com todo mundo, fizeram até com o presidente, fizeram com todas as pessoas que eles podiam. Com a Xuxa eu trouxe, tem todo mundo. Mas, além de contar para vocês que esse app tá indo bem nas redes sociais, tem um outro alerta que eu preciso fazer, né? Já aproveitando, quando você instala esse app aqui, que faz isso nas fotos, seja na sua ou em qual imagem você quiser, essa é a Anitta. Ele pede... Sabe quando você tem que liberar as informações? Ele fala assim, você deixa ter acesso à sua câmera, foto. Sim. Ele pede tanta coisa, mas tanta coisa,
que é praticamente tudo que você pode dar de informação, incluindo o e-mail do seu celular, que é aquele número único do aparelho que é usado para controle mesmo, né? Então, assim, ele pede tanta coisa, chega a ser ridículo. Você, você quer espionar o quê? Quer colocar uma câmera na minha casa, né? Porque é só uma imagem, um mangá, né? Uma imagem que é toda trabalhada e tal. E aí você tem que mandar esse monte de informação, realmente causa muita estranheza. É que muita gente, naquele alvoroço, por ter o aplicativo, sim, permito, e aí, de repente, entrega a vida inteira na bandeja ali pro aplicativo. Exato. Então, alerta para você que está em casa, quando for instalar um aplicativo, presta atenção no que ele está te pedindo. Olhos abertos, assim como ele propõe, né? Olhão, tá? Olhão. Porque esse pede tanta coisa e o próprio aplicativo respondeu. Porque virou polêmica, né? Do tipo, vocês querem a vida inteira da pessoa para fazer brincadeira de foto? Ele falou, olha, a gente pede as informações para otimizar, eles gostam dessas palavras difíceis, assim, tipo, otimizar, para melhorar, né? Para melhorar a experiência do usuário, né? Então, assim, quanto mais informação sua eu tiver, melhor eu te entrego as sugestões. Não, tá? Não, Dica pessoal, não coloca. Eu não instalei, chega, não precisa. Ele vai melhorar o quê? Entrega de publicidade? Eu vou ver anúncios personalizados? Obrigado, não preciso. Daqui a pouco aparecem umas faturas, umas compras a mais no cartão de crédito. Por quê, né? E é só um efeito na foto, né? Agora, Rafael, tem uma pesquisa que mostra que o brasileiro está viciado, ama a internet, redes sociais. Tô com os dados aqui. Em janeiro sai muita pesquisa, então sairão algumas esses tempos agora. A de ontem foi a mais legal que eu vi. Foi feita pela We Are Social, parceria com o Hootsuite, que é uma ferramenta. Tem os dados que eu vou passar para vocês, prestem atenção. Olha, eu vou dar alguns números, não sei se você aí de casa sabia disso. Primeira coisa, o Brasil é o segundo país do mundo que mais passa tempo nas redes sociais. Do mundo. Só. Em média, né, por pessoa. Ou seja, esse quadro aqui sobre redes sociais no jornal não é uma coisa arbitrária. Nós somos o segundo país do mundo que mais passa tempo em rede social. O brasileiro não vou dizer viciado, mas um grande adepto. O brasileiro adora a rede social. E fica claro também que o brasileiro usa muito o celular, mais do que outros países. O Brasil é o segundo país do mundo que mais passa tempo na internet móvel, ou seja, usa a internet pelo celular e não pelo computador. Também é o vice-líder. O Brasil é o terceiro país com mais usuários de Facebook do mundo. Chegou a ser o segundo. É porque a Índia tem muita gente. Aí é injusto, né? Não é uma média pela população. É simplesmente um número absoluto. Se for ver a média, o Brasil tem uma chance boa de subir ainda mais. Mas hoje ele é o terceiro. E um dado aí curioso, que não tem a ver só com a gente, é para o mundo todo, mas o tráfego móvel, de aparelho móvel, quando a gente fala móvel, é o celular, ou pode até ser o tablet também, mas é principalmente o celular, tá? O tráfego de internet móvel, ele era 0,7% do total em 2009. Em janeiro de 2017, esse mês, ele é 50%, 50,3%. Nossa, bastante coisa. Dá para ter uma ideia, né? Todo mundo usa o celular, o brasileiro adora a rede social e passa muito tempo aqui. Então, tem dados do mundo inteiro, tem de outros países. Você vê lá que a Coreia do Norte não tem muito acesso. Ele dá diagnósticos do que está acontecendo no mundo. Mas o Brasil ali se destaca pela grande adesão. Todo mundo que está assistindo a gente, que tem celular, está mexendo em alguma coisa. Algum aplicativo está rolando ali. Seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja o Instagram. Olha, eu vou compartilhar uma coisa assim. Você acabou de passar essa dica do compartilhamento, né? Do Instagram para o WhatsApp. Isso. Meu marido me mandou uma mensagem aqui, uma foto, na verdade, falando, olha, funciona mesmo. Nesse exato momento. Aí, tá vendo? O pessoal assiste realmente. Um beijo para ele que está assistindo. Isso aí. E uma prova de que o brasileiro realmente acessa cada vez mais a internet, a repercussão das coisas, né? Dos memes, Exato. das piadas. É impressionante. Comunidades são criadas, páginas são criadas. Você trouxe outro dia aquele do... qual que era aquela piadinha? Do como que usava o sobrenome da pessoa? Ah, sim, Logo eu. Já tinha página na internet, tinha muitas páginas. Vocês mostraram aqui no link mais cedo, antes de eu entrar, aquele vídeo polêmico da polícia. Repercussão enorme. Vai ter o jogo da em homenagem à Chapecoense hoje aqui. Certeza que a repercussão nas redes sociais vai ser enorme. Enquanto a gente estiver transmitindo, eu vou acompanhar, porque vai ter muito comentário. Porque o brasileiro é adepto, ele gosta
ele chega primeiro. Não, e as redes sociais sabem disso, tá? É o link Record News. Exatamente. Né? Todo mundo assistindo, palpitando, mandando inclusive mensagens. A gente pede, né, para que participe, realmente interaja com a gente. É a prova concreta de que a internet está ali, sim, no nosso dia a dia, muito presente. E para o pessoal de casa ficar feliz, as redes sociais sabem disso, tá? Quando eu digo as redes sociais, elas mesmas, elas sabem que o Brasil é forte e o brasileiro gosta. Então, as novidades chegam aqui primeiro. Então, continuem assim, que a gente é uma potência e vai seguir sendo uma potência. Legal. Esse trio aqui, uma superpotência no link Record News sempre. Então, amanhã a gente te espera novamente, Calixto. Exato, continue usando as redes sociais, que é o quadro que continua existindo, né? Então, manda ver, galera. Até amanhã. Até amanhã. E um beijo para São Paulo, né? Aniversário da cidade. Verdade, isso aí. Parabéns, São Paulo. Parabéns. Obrigada, até amanhã. Bom, uma ex-modelo quer entrar para o livro dos recordes como a dona das pernas mais longas do planeta. Vamos ver? As pernas de Caroline Arthur medem 1,31 m. A ex-modelo de 39 anos mora com a família em Melbourne, na Austrália, e os filhos puxaram a mãe. O garoto de apenas 13 anos já mede 1,83 m e a menina de 15 tem 1,70 m. Por muito tempo, Caroline teve dificuldade para encontrar roupas que lhe caíssem bem. Na adolescência, também sofreu com os apelidos dados pelos colegas de classe. Mas hoje, não só convive bem com a altura, como pretende que esse seja o trunfo para entrar para o Guinness. Caroline acha que pode desbancar a recordista mundial Svetlana Pankratova. Segundo o Guinness, a russa tem apenas 1 centímetro a mais de pernas. E por isso, a australiana acredita que vale a pena entrar em contato com ela e descobrir como foi feito o registro. A esperança dela é que, por algum deslize, ela ainda tenha a chance de virar uma recordista. Legal, boa sorte aí para ela. Bom, agora a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, falar com a Sônia Souza para saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. Boa tarde, Sônia. Quais são os destaques? Oi, Sônia. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde a todos. No Record News Paulista de hoje, a gente vai falar de crise. A situação do país ainda não está muito boa. E esse é um dos motivos para o aumento na procura por cidadanias. É isso mesmo. No Vale do Paraíba, a busca pela cidadania italiana cresceu cerca de 30% nos escritórios especializados. E além de jovens que estão em busca de emprego em outros países, tem também aposentados sonhando com uma vida nova na Europa. Bem interessante, a gente vai mostrar isso. E nós vamos mostrar também a história de um estudante de Jacareí que passou na primeira fase de um dos vestibulares mais concorridos do país, a FUVEST, o vestibular da USP. E já pensando em estudar na capital, ele resolveu ir para as ruas vender geladinhos. Muito bacana a iniciativa dele, né? E todo esse esforço tem um motivo para lá de especial, que é ajudar a família com as despesas do curso. Já está se programando aí. Muito bacana essa história, muito bonita. E a gente mostra esse e outros destaques hoje à 1h da tarde, logo depois do link Record News, e eu espero vocês. Tá ótimo, Sônia. Histórias inspiradoras no Record News Paulista. Obrigada. Bom trabalho para você por aí. Até lá. Bom, e a gente faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. A seguir tem a sua opinião aqui na nossa tela do link Record News. Participe. Até já. Meio-dia, 35 minutos, link Record News de volta agora com a sua participação. Interatividade na tela sobre um caso bastante polêmico e que repercute nas redes sociais. Uma abordagem policial. Policiais foram chamados para atender uma ocorrência em Santa Catarina. O alvo dessa denúncia, um homem que não estava no local. Ele chegou logo depois acompanhado do seu filho, uma criança de 3 anos, e mais uma pessoa num veículo. Os policiais então aguardaram a saída dele do veículo. Ele desceu com a criança e se recusou a fazer o teste do bafômetro, a dar documentos. Os policiais disseram que se ele não respeitasse então a ordem, iriam dar um choque nele com aquela arma dos policiais. E cumpriram essa ordem, ainda que ele resistisse ali com a criança nos braços. Ele ficou sentado na calçada, foi quando recebeu o choque, para desespero então da criança, que gritou muito e chorou bastante durante toda essa cena lamentável. Perguntamos então para vocês, diante dessa cena que divide muitas opiniões, algumas pessoas acham que a polícia
polícia agiu corretamente, outras acham que houve exagero. Você acha que os policiais erraram nessa ação em Santa Catarina? Hashtag link Record News para votar e participar pelas redes sociais ou mande o seu comentário para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Já tem mais participação. Já tem sim, vamos dar uma olhadinha então nas mensagens que acabam de chegar. Agora da Ataíde, ou do Ataíde, São Paulo, capital. Erraram os policiais. Sabemos que o choque transmite a carga, uma vez que o corpo do pai está encostado ao do filho. Então essa é a reflexão da Ataíde. Obrigada. Tem também a participação da Eliana, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Quem errou foi o pai, que usou o filho como escudo. Covarde é a expressão utilizada pela Eliana. Obrigada pela mensagem, Eliana. Agora, Araújo, de São Paulo, capital. A PM jamais vai conseguir prestar um bom serviço para a população enquanto não mudar a política de contratação. A ignorância, a falta de cultura e o despreparo geram esses absurdos. Opinião do Araújo registrada. Tem mais participação. Frank, de Recife, Pernambuco. Desordem e desacato não podem ser permitidos, independente da situação que se encontre o cidadão. Obrigada pela mensagem, Frank. Agora, Valquíria, de Feira de Santana, Bahia. Acredito que a polícia errou, mas o pai deveria proteger o filho e não usá-lo como escudo. Nesse caso, todos erraram. Essa é a opinião da Valquíria. Faça como ela, mande a sua opinião a respeito desse caso que gerou muita repercussão. Respondendo, então, se você acha que os policiais erraram nessa ação. E você pode votar na nossa enquete usando a hashtag LinkRecordNews ou ainda pelo nosso WhatsApp. A gente aguarda a sua participação. A gente segue agora com outros destaques, porque mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e a obesidade já atinge 20% das pessoas adultas no país. É muita gente precisando fazer dieta e um importante aliado na perda de peso pode não produzir os efeitos esperados no organismo. Afinal, Marcelo, os pesquisadores descobriram que as bebidas com adoçantes nem sempre ajudam a controlar o peso, como mostra a reportagem da Samara Bastos. Dá para se perder entre tantas opções. A gente vai pelas que a gente conhece mais, que tem propaganda, essas coisas, né? Na hora de escolher, a gente se perde. As primeiras bebidas sem açúcar, as chamadas diets, surgiram na década de 50 para auxiliar no controle de peso. Na época, essa opção foi considerada uma revolução e a indústria se especializou nesse tipo de alimento. Hoje, 25% de todas as bebidas consumidas no mundo são feitas com adoçantes. E não é difícil flagrar alguém com uma latinha mais magra, digamos. Que é menos calórico. É o que o rótulo promete. Em geral, as bebidas com adoçantes têm 0 caloria. Mas será que no fim do dia esse resultado é mesmo esperado? Pesquisadores da Universidade de São Paulo, de Pelotas, no Rio Grande do Sul e de Londres descobriram que as bebidas adoçadas não produzem os efeitos esperados no organismo e, por isso, podem não ajudar no controle de peso. Elas não têm calorias, mas alguns estudos apontam que pode haver mecanismos compensatórios. O que quer dizer isso? O corpo acaba buscando essa energia que foi sinalizada e que não entrou. Segundo o pesquisador, funciona assim. Quando ingerimos algum alimento, o cérebro já detecta que tipo de substância é aquela e prepara o organismo para recebê-la. Quando ingerimos o adoçante, por exemplo, o cérebro entende que é açúcar, mas o corpo não recebe o alimento esperado e passa a procurá-lo. Como não encontra, manda um sinal para o cérebro avisando que precisa do açúcar. E isso faz com que a pessoa ingira alimentos mais doces ao longo do dia. Outro problema apontado pelos estudiosos é a lei da compensação comportamental, aquela consciente, sabe? A impressão de estar se alimentando com algo mais saudável ou menos calórico pode induzir as pessoas ao consumo de outros alimentos ricos em gorduras. Quem nunca viu alguém comer pizza ou hambúrgueres, por exemplo, com refrigerante light? A gente não pode pensar na simples substituição do alimento, né? A gente tem todo um dia, né, semana para viver e comer e deixar de comer. Então, muitas vezes a gente sabe que ao optar por um alimento zero, a gente acaba se permitindo, né, outros alimentos ao longo do dia, ao longo da semana.
Mais uma vez, não foi difícil encontrar alguém que queira ficar com a consciência tranquila. Denise confessa que usa mesmo a lei da compensação. Hoje escolheu alimentos gordurosos. Mas para compensar, foi de refrigerante zero. Eu estou ingerindo pelo menos as calorias do refrigerante zero. Não faz muito sentido, mas é assim que funciona. Se você se alimenta consciente dessa troca e sabe dos riscos, não tem problema. Mas caso não tenha percebido quantos lights e diets estão sendo vilões na sua dieta, tome mais cuidado ao optar por uma bebida industrializada sem açúcar da próxima vez. O recomendado é a água. A água é um direito universal. E claro, né, a gente pode se hidratar com uma fruta, com um suco de fruta sem açúcar de adição, com um chá gelado feito em casa. Há outras opções muito mais interessantes do que as bebidas adoçadas ou artificialmente adoçadas. E aí não tem erro. Aí não tem erro. A gente mostra agora imagens ao vivo de um assalto que acontece na zona norte de São Paulo, em uma grande rede de eletrodomésticos. Um gerente da loja é feito refém dentro da loja. Policiais estão cercando toda essa área. 6 criminosos já foram detidos. O helicóptero sobrevoa este momento exatamente essa loja onde é alvo desses bandidos. E a polícia faz então, cerca toda essa área, negociando ou tentando negociar ali a libertação desse gerente que é feito refém. Exatamente, Marcela. É uma loja que pega a parte completa de um quarteirão ali, é uma ponta triangular. Então, essa parte que nós estávamos vendo é a parte de trás da loja e agora sim a parte da frente. Esse toldo azul ali, onde os carros das pessoas que estavam no estabelecimento estavam parados e aí os criminosos que foram rendidos. Ao todo são 6 os criminosos que já foram rendidos pela polícia, mas há informação de que no interior dessa loja, no estabelecimento, o gerente ainda é feito refém. Não sabemos por qual quantidade de criminosos ainda dentro do interior dessa loja. As negociações seguem neste momento, as viaturas da polícia foram acionadas, há motos também, helicóptero da polícia também sobrevoa a região, assim como o nosso helicóptero da Record TV, aguardando e atualizando toda essa situação. Bem provável que os criminosos hoje pensaram em aproveitar, já que é aniversário aqui da capital de São Paulo, aniversário de São Paulo, aproveitando então a dispersão dos policiais que hoje também foram acomodados nas diversas opções de lazer para a população na cidade, aproveitaram então, acharam que desviariam o foco, tentando a abordagem, esse assalto então a esse estabelecimento, mas foram realmente interceptados e nesse momento as negociações seguem ao longo da programação. Você vai acompanhar as atualizações sobre esse assalto na freguesia do Ó, bairro da Zona Norte de São Paulo. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Link Record News de volta, 12h, 48 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Falando agora de mais um caso de roubo, criminosos têm aproveitado o horário que as pessoas saem para trabalhar, para agir em São Paulo. Marcelo, os roubos no final da madrugada e início da manhã representam mais de 11%. O principal alvo dos bandidos são os celulares. Imagens: o rapaz desce uma rua quando percebe que está sendo seguido. De repente, aparecem os 2 criminosos correndo. Por esta outra câmera, é possível ver que os 2 bandidos armados rendem o homem e pegam o celular e a carteira dele. Neste outro ângulo, dá para ver que depois de pegar os pertences, um dos assaltantes empurra a vítima, que segue seu caminho. Já a dupla foge apressada. Neste outro flagrante feito por um motorista, o motoqueiro e o garupa assaltam um casal que está em uma moto em uma avenida de São Paulo. As vítimas ficam de braços para o alto enquanto o bandido de vermelho revista o homem que está na moto. Os horários dos crimes contrariam a tendência de que bandido não age de madrugada nem de manhã cedo. É o que mostra um levantamento feito por uma página que recebe registros de crimes. O Onde Fui Roubado registrou mais de 11 mil ocorrências desde 2013. Um dado que chamou a atenção foi que mais de 11% dos casos aconteceram entre 4 horas e 8 da manhã.
com uma tentativa de assalto que terminou com a morte do assessor do governo de São Paulo, Roberval Nutti. A vítima, de 49 anos, levou um tiro no rosto. O crime foi na Vila Romana, região da Lapa, zona oeste de São Paulo, na manhã do dia 7 de setembro. Uma câmera de segurança registrou a ação dos criminosos. Assim que eles se aproximam e anunciam o assalto, Roberval e a mulher caem da moto. Não é possível ver o momento em que um dos bandidos atira, mas um pedestre que se aproxima do local se assusta com o barulho do disparo e sai correndo. Os ladrões fugiram na moto em que estavam e não levaram a da vítima. O que gera insegurança é que os crimes têm acontecido bem na hora em que as pessoas estão indo para o trabalho. É um horário que as pessoas estão mais desatentas, estão pensando já no trabalho, estão acordando ainda, né? E aí elas ficam aí expostas a esse tipo de crime. Só que nesse quarteirão da Zona Norte de São Paulo, eu conversei com 4 moradores que já sofreram tentativa ou realmente foram assaltados quando saíam para trabalhar. O ponto de ônibus fica ali na Avenida de Cima, mas é difícil chegar até lá sem ser abordado. São 15 minutos de caminhada até o trabalho. Esta jovem já perdeu as contas de quantas vezes viu alguém ser roubado. Ela já foi vítima 2 vezes, a última há 10 dias. Eles chegaram bem agressivos, perdeu, passa o celular. Aí eu passei, fiquei com muita raiva, encarei o que estava na frente. E ele falou, tá olhando o quê? Para mim sair andando, sai andando. Segundo os moradores, é sempre a mesma dupla que rouba na rua. Essa imagem foi tirada de uma câmera de segurança do bairro. Os suspeitos estão sempre em 2, de moto, capacete e mochila. De acordo com o levantamento, esta é a forma mais comum deste tipo de abordagem. E eles têm um alvo, os celulares. A moradora havia pago R$2.000 no dela. Eu pesquisei, gostei dele, era o que eu queria e eu comprei. Parcelei, paguei. Terminei de pagar e eles levaram. O especialista em segurança explica que objetos como relógios e smartphones realmente têm atraído os bandidos. Os criminosos estão se interessando por coisas que se vendam mais facilmente. Então, o smartphone, é muito comum as pessoas utilizarem smartphones, o próprio cartão, de repente, para fazer uma compra, fazer um saque, um relógio, um par de tênis. Então, essas coisas menores, e aí o conjunto disso é que vai fazer com que ele viva disso. Então, ele vai roubando o celular de um dinheirinho do outro e vai vivendo disso. Para as vítimas ficam os sentimentos de insegurança e medo. Trabalhadores cada vez mais coagidos e bandidos mais à vontade. Porque a gente tá refém desses caras, a gente não pode nem sair de casa. Porque a gente tem medo, não é só de manhã, é qualquer horário. Revoltante. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, 56 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com uma boa novidade, né? Uma boa novidade para os preguiçosos, talvez práticos também, né? Afinal, arrumar a cama agora é coisa do passado, viu? Que tal uma tecnologia que faz o lençol voltar para o lugar sozinho? Bom demais, não? A solução de uma empresa canadense nada mais é que um edredom 100% algodão com uma espécie de grade acoplada a uma bomba de ar automática. Quando acionado, o sistema infla a grade e faz a roupa de cama voltar para o lugar. Para isso, sensores são instalados nos pés e na lateral da cama. Além disso, é possível acionar o edredom inteligente por um aplicativo no celular, que permite programar a arrumação mesmo fora de casa. O produto custa cerca de $300, o equivalente a quase R$1.000. Mas, por enquanto, não está disponível aqui no Brasil. Legal. E olha, ficou pronta na China a primeira ciclovia elevada do país. A pista, construída sobre uma estrada, tem 2,5 metros de largura e quase 8 quilômetros de extensão. Os trabalhos foram concluídos a tempo do Festival da Primavera, que acontece na próxima sexta-feira na província de Fujian, em Xiamen. O ator Mel Gibson se tornou pai pela 9ª vez. Segundo a imprensa internacional, Lars Gerhard Gibson nasceu em Los Angeles com 3 quilos. O filho é fruto do relacionamento do ator com a roteirista Rosalind Ross. Dos 8 filhos de Mel Gibson, 7 são do casamento com Robin Gibson, com quem ele ficou por 31 anos. E a 8ª nasceu do envolvimento com a modelo russa Oksana Grigorieva.
Uma mulher deu à luz um bebê de 57 centímetros e pouco mais de 6 quilos em Melbourne, na Austrália. De acordo com a mídia local, Brian Jr. nasceu de 9 meses e sem nenhum problema de saúde. Ele pode ser o bebê mais pesado nascido no estado de Victoria. A mãe da criança já teve 3 filhos e pensou que nada mais poderia surpreendê-la. Mas quando viu Brian Jr. pela primeira vez, ficou realmente chocada porque é um bebê muito grande. Apesar do susto, a mãe e o bebê passam bem. Essa super mãe, esse super bebê, terminamos essa edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use para isso a hashtag Link Record News. E acesse também a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. E não se esqueça, hoje, a partir das 9h45 da noite, a Record News vai transmitir ao vivo o jogo amistoso em homenagem à Chapecoense entre Brasil e Colômbia. A transmissão vai também ser exibida na Record Internacional. A partida será beneficente e terá narração de Lucas Pereira e comentários de Ricardo Martins. Toda a renda da partida será doada para as famílias dos atletas da Chapecoense que morreram na tragédia. Continue participando pelas redes sociais. Record News, informação para você crescer. Até já.